Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho, então, sobre o sistema de amortização constante, conhecido também como o SAC. Esse sistema de amortização, utilizado em empréstimos, utilizado em financiamentos, ele tem como característica, né, e é o que define ele, a amortização ser constante, ou seja, ser sempre igual em todo o período da operação. Por exemplo, se o meu financiamento foi realizado 24 vezes, eu terei uma amortização igual durante os 24 períodos, ok? É muito simples, é muito fácil encontrar qual é o valor da minha amortização, tá? Que é o valor que eu estou realmente pagando, né, do meu empréstimo, do financiamento que eu fiz, sem considerar os juros. Para me calcular essa amortização, basta, né, eu dividir o capital, o valor emprestado ou o financiamento, pelo número de prestações. Então, se eu tenho, né, um empréstimo de 100 mil reais em 10 vezes, basta eu dividir 100 mil reais por 10, eu vou encontrar o valor da minha amortização para esse período, né, para esse sistema de amortização constante. Todas as prestações, elas são periódicas e sucessivas, tá? Elas são decrescentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma amortização igual do início ao fim, porém as minhas parcelas, as minhas prestações, elas vão iniciar num número maior e vão finalizar num valor menor, ok? Eu posso começar pagando 10 mil reais de prestação é amortização mais juros, e ao final eu posso ter uma prestação de 2 mil reais. Por quê, gente? Porque a taxa de juro que incide aqui no sistema de amortização constante, ela vai, né, ser calculada em cima do nosso valor montante, do nosso saldo devedor do período, que ele vai diminuir ao longo do tempo, justamente porque a minha amortização constante faz com que esse saldo devedor reduza, também seja decrescente, o que faz com que a minha parcela seja decrescente e que a minha taxa de juros também, né, o valor, na verdade, não a taxa, mas o valor dos juros que eu vou pagar seja também decrescente. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um empréstimo de 100 mil reais que deve ser pago dentro de um prazo de 5 anos em 10 prestações semestrais. Vamos desconsiderar a existência de um prazo de carência, então a gente vai elaborar a seguinte planilha financeira. O que a gente tem aqui nesse enunciado? Nós temos um valor de empréstimo de 100 mil reais, num prazo de operação de 5 anos, com 10 prestações semestrais. Então, vocês vão calcular quantas parcelas ou quantos pagamentos eu farei. Se eu tenho 5 anos com 10 prestações semestrais, eu vou ter automaticamente 10 pagamentos, 2 pagamentos por ano, ok? Cada ano composto por 2 semestres, 5 anos, 10 semestres. Há uma taxa de juros de 14,075% ao semestre. O que eu tenho aqui? Eu tenho, em resultado, esta, né, tabela de sistema de amortização constante, saque sem carência, com saldo devedor inicial de 100 mil reais, uma amortização constante de 10 mil reais. Notem que do início, do primeiro pagamento, né, no período 1, até o último pagamento no período 10, eu tenho a constância de 10 mil reais, né, que são 10 pagamentos por 100 mil reais, então eu tenho esse valor de amortização que foi facilmente identificado. Eu tenho o valor do meu juro, que é decrescente, e tenho a minha prestação, que também é decrescente, assim como o meu saldo devedor. Como que eu calculo isso? Primeiro, a amortização, como eu falei para vocês no começo, é facilmente identificada, basta eu dividir, né, o saldo devedor total pelo total de prestações. 100 mil reais por 10 prestações, nesse caso, eu vou ter uma amortização constante de 10 mil reais do início ao fim do período. Juros, como é que eu calculo? Eu vou pegar o meu saldo devedor, multiplicar pelo valor, né? Vou calcular a porcentagem desse valor pelo juro que eu tenho naquele período. Aqui eu sei que são 14,075% ao semestre. Então, nada mais que eu vou fazer, né?
vou retirar, vou calcular quanto é esses 14,0175 de 100 mil reais. Eu encontrei aqui 14.017,50 para o primeiro pagamento. Para o segundo pagamento, o que eu utilizo? Eu utilizo o saldo devedor do período anterior. Quando eu vou calcular o meu segundo mês, a minha segunda parcela, quem é o meu saldo devedor? Não é mais 100 mil reais. Por quê? Porque eu já paguei parte deste valor, né? Então, meu saldo devedor aqui é 90 mil reais, tá? E aqui eu estou falando de saldo devedor pensando na amortização, descontando juros. Por quê, gente? Porque a prestação é juros mais amortização. Então, meu saldo devedor, ele não pode descontar o juro, porque o juro é aquele valor, né, que a gente está pagando para o banco pelo empréstimo que ele nos fez. Então, o nosso saldo devedor, ele vai sempre abater pela amortização. Então, eu tenho aqui o meu saldo devedor do primeiro período, ou seja, no final do primeiro período, eu fiquei devendo quanto? 90 mil reais. Porque eu tinha 100 mil reais, eu amortizei, eu paguei 10 mil reais dessa dívida, então eu estou devendo ainda 90. E é esse valor que eu estou devendo ao final do primeiro período que eu vou considerar para calcular o valor dos juros ao final do segundo período, tá? Para mim entender qual que é a minha prestação do segundo período, da segunda parcela. Então, eu vou calcular, né, qual é o valor, né, dos 14,075% sobre os 90 mil reais. Aqui eu identifiquei que são 12.615,80. Também uma conta super simples de fazer. Depois, a minha prestação, tá, gente? Como que eu encontro a minha prestação? A prestação é muito simples, né? Basta eu pegar a amortização, somar ao valor dos juros, que eu tenho o valor de prestação que eu vou pagar dentro daquele período, né? Dentro do período 1, 2, 3, 4, aqui no caso até o 10. Então, é a amortização mais o juro, eu tenho o valor da minha prestação, tá? Só reforçando aqui, que fique muito claro, que o saldo devedor, ele não pode ser, né, descontado do valor da prestação, porque prestação considera o quê? O que eu de fato amortizei, ou seja, o que de fato eu paguei daquele valor que foi emprestado, tá? Mais os juros, que é mais o que eu estou pagando ao banco por ele ter me emprestado aquele dinheiro. Notem aqui na tabela completa que o valor final total, a soma da minha amortização, ela é igual ao meu saldo devedor inicial. Né? A minha amortização final, após os 10 períodos, é de 100 mil reais, assim como o valor que eu peguei emprestado, 100 mil reais. Por quê? Porque eu estou devolvendo ao banco os 100 mil reais ao final do 10º período, do 10º pagamento, mais os 77 mil reais e 96 77.096,50 dos juros. Ao final, né, eu paguei 177.096,50 pelo valor de 100 mil reais que eu peguei emprestado, tá certo? Então, por isso que eu não posso descontar do saldo devedor a prestação total, porque essa prestação ela é o somatório de amortização com os juros. Então, meu saldo devedor ele precisa ser sempre, né, o valor que eu devia no período anterior, menos o valor que eu amortizei naquele período, tá certo?